Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Até aqui a palavra de Deus. O Papa, recentemente, se eu não me engano, na sexta-feira passada, o Papa encontrou-se com alguns comediantes. E nesse encontro, o Papa afirmou ser possível rir de Deus. O Papa afirmou ser possível fazer piadas às custas de Deus sem ser blasfemo, sem incorrer em blasfêmia. E é impressionante como o Papa desconhece, na melhor das hipóteses, desconhece, na pior delas, despreza, o mandamento no qual Deus proíbe que o seu nome seja tomado em vão. E é exatamente isso que uma piada com Deus vai fazer, né? Uma piada com Deus, uma piada às custas de Deus, vai tomar o nome de Deus em vão. E é impressionante, então, como o Papa ou desconhece ou despreza o mandamento no qual Deus proíbe que o seu nome seja tomado em vão, porque, conforme diz este mandamento, o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Um comediante norte-americano, que não estava nessa comitiva com o Papa, mas um comediante norte-americano, ele tomou o nome de Deus em vão. Ele foi criado como católico romano na sua infância, e ele tomou o nome de Deus em vão quando ele afirmou não ver nenhum sentido em frequentar uma igreja. Segundo esse comediante, se Deus é onipresente, se Deus está em todos os lugares, por que é necessário ir até uma igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus? Afinal de contas, Ele está em todos os lugares. Deus não está limitado a uma igreja, Deus não está limitado a um lugar geográfico específico, Deus está em todos os lugares. Então, para que ir a uma igreja para cultuar a Deus? Qualquer cristão deveria saber da resposta a esse comediante. E a resposta é mais ou menos a seguinte: é necessário ir à igreja, a uma igreja, para cultuar a Deus, porque é isso que Deus ordena. Ponto final. Na última pregação que nós fizemos, ou na verdade na primeira pregação que nós fizemos, o Salmo 40, nós falamos de que um pouquinho de teologia, um pouquinho de conhecimento teológico nos afasta de Deus. E nós usamos exatamente o exemplo da onipresença de Deus. Ou melhor, da onisciência de Deus. Se Deus sabe de todas as coisas, para que orar a Deus? Né? Se Deus conhece todas as dificuldades pelas quais eu estou passando, para usar a linguagem de Davi aqui no Salmo 40, se Deus sabe o atoleiro de lama no qual eu estou preso, para que orar? Para que chamar a atenção de Deus para os meus problemas, quando Deus já conhece os meus problemas por completo? Esse pouquinho de conhecimento teológico nos afasta de Deus, porque nos leva a raciocinar de forma contrária à palavra de Deus. A questão não é se Deus sabe as minhas circunstâncias. A questão é que o Deus que conhece as circunstâncias de cada pessoa ordena que as pessoas falem das suas circunstâncias para Ele em oração. Então, da mesma forma, a onipresença de Deus. O Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares, ordena
que as pessoas frequentem uma igreja para cultuá-lo. Agora, não é apenas esse comediante que crê ser desnecessário frequentar uma igreja para cultuar e adorar a Deus. Durante os tempos da pandemia, lá nos idos de 2020, as pessoas desobedeceram a Deus. As pessoas deram a César o que não pertence a César. Há 2 pregações atrás, eu afirmei que a única coisa que pertence a César, segundo a Escritura, é o ser vingador de Deus daqueles que praticam o mal. Romanos 13. Essa é a única responsabilidade de César. Ser o vingador de Deus contra aqueles que praticam o mal. Durante os tempos da pandemia, os povos de todas as nações desobedeceram a Deus, porque os povos de todas as nações deram a César o que não pertence a César. Os povos de todas as nações deram a César a prerrogativa para que César determinasse quais eram os serviços essenciais e quais não eram os serviços essenciais, aqueles que não eram necessários que ficassem abertos durante a pandemia. Isso não pertence a César. Essa decisão do que é essencial e do que não é essencial não pertence a César. Mas todos os povos, o mundo inteiro, todo mundo entregou a César isso. E o que aconteceu é que César, em todo o mundo, determinou que as igrejas não eram essenciais. César limitou a lotação máxima das igrejas e, em muitos casos, ordenou que as igrejas fossem fechadas por completo. Aquelas 2 míseras semanas que serviriam para achatar a curva se transformaram em meses sem fim. E como César é tudo menos idiota, ele apelou ao espírito de comodidade e conveniência que é tão próprio dos cristãos no século XXI. César afirmou não ser necessário os cristãos reunirem-se fisicamente num lugar geográfico específico para cultuar a Deus. Não. Para cultuar a Deus não precisa estar presente fisicamente num lugar geográfico específico. César disse que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Então, para que se reunir para cultuar a Deus? Você pode cultuar a Deus da comodidade da sua própria casa. César afirmou que um culto virtual é tão aceitável a Deus quanto um culto presencial. E para facilitar então a vida dos cristãos, que mais do que qualquer outra coisa buscam comodidade e conveniência, César colocou à disposição da igreja toda a sua tecnologia. César disse, quer saber? Eu nem vou cobrar pelos meus serviços. Vocês podem usar o Zoom de graça, vocês podem usar o Google Meet, Microsoft Teams, qualquer outro aplicativo. Eu não vou cobrar nada de vocês. Vocês só não vão se reunir fisicamente para adorar o Deus de vocês. E eu vou fornecer toda a infraestrutura para que vocês não se encontrem num lugar geográfico específico para cultuar a Deus. Cada um vai cultuar a Deus na sua própria casa. A igreja e os cristãos caíram como patinhos nas mentiras e no engano
de César. E essa mentira e esse engano só prevaleceram porque anteriormente os cristãos já desprezavam o culto que deve ser oferecido a Deus publicamente, só que não havia nenhuma desculpa para deixar de frequentar a igreja. A pandemia ofereceu essa desculpa. E é por isso que a igreja e os cristãos caíram como patinhos nas mentiras de César, porque era conveniente, eles já haviam desprezo pelo culto a Deus, só não havia uma desculpa apropriada. E agora essa desculpa havia chegado. E daí surgiram algumas distorções, como por exemplo, eu ouvi um determinado pastor afirmando que ele batizou virtualmente não sei quantas pessoas em todo mundo, via Zoom. E eu pensei, da onde tu está tirando isso? Como assim tu batizou virtualmente? Não, foi assim, ó. Cada um preparou uma banheira com água, alguma coisa assim, e daí eu fiz uma oração e as pessoas se submergiram na água e elas foram batizadas. Outras passaram a participar da ceia de forma virtual. Então cada um lá preparou o seu cálicezinho de vinho ou de suco de uva, o seu pão, e no momento da ceia todo mundo em casa comeu o seu pão, bebeu o seu suco de vinho, ou o seu suco de vinho, seu suco de uva ou vinho, e participou da ceia, o que é uma contradição, porque a ceia do Senhor, ela testifica da unidade da igreja. Se a gente for ver como Jesus institui a ceia, Jesus parte o pão e distribui esse pão partido entre os discípulos. Jesus toma do cálice e esse cálice é passado adiante para cada um dos discípulos. Quer dizer, cada um participa do mesmo cálice, cada um come do mesmo pão. Mas se agora cada um participa de um cálice diferente, se cada um participa de um pão diferente, uma das simbologias da ceia do Senhor se perde, que é exatamente a unidade da igreja. Não existe a mínima possibilidade de Deus aceitar um culto e adoração prestado a Ele virtualmente. Deus não aceita isso. Por uma simples razão. Ele ordena que os seus filhos se reúnam. Mesmo em face do perigo da sua própria vida. Deus, os cristãos primitivos, e hoje ainda continua sendo assim em muitos lugares, como China ou Coreia do Norte, os crentes se reúnem com o perigo da sua vida. Seria muito mais fácil, imagina só, seria muito mais fácil que cada crente, nesses lugares onde há perseguição, onde cada crente fosse determinado o seguinte: olha, o nosso culto vai ser na quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Tá? Então, todos os crentes nas suas casas, às 7 horas da noite, vão se colocar num espírito de oração, vão cantar um hino a Deus, vão ler a Escritura, vão orar em família, e ninguém precisa arriscar a sua vida se reunindo para cultuar a Deus. Mas não. Ao longo da história, e exatamente em obediência a Deus, os cristãos sempre se reuniram fisicamente num determinado lugar.
A questão não é qual é o lugar, a questão é que é necessário a reunião dos crentes. Não importa se debaixo de uma árvore, não importa se nas catacumbas de Roma, como acontecia na igreja primitiva, onde o único lugar onde os cristãos tinham para se reunir de forma mais ou menos segura era exatamente nas catacumbas. É necessário a reunião da parte dos crentes para cultuar a Deus. Então, não existe a mínima possibilidade de Deus aceitar um culto e adoração prestado a Ele virtualmente. Assistir à transmissão de culto não é o mesmo que cultuar e adorar a Deus. Assistir à transmissão de culto é simplesmente isso. É assistir à transmissão de culto. Mas assistir a transmissão de culto não é cultuar a Deus. Assistir a transmissão de um grupo de crentes adorando a Deus não é participar com aquele grupo de crentes daquela adoração a Deus. O culto público a Deus deve ser público, exatamente porque, dentre muitas outras razões, é necessário que os crentes de cada localidade prestem testemunho público da sua fé em Jesus. E uma reunião virtual não proporciona a possibilidade de que a fé dos crentes seja exposta publicamente. Na verdade, os crentes, através da adoração e culto que prestam a Deus publicamente, eles devem expor a sua fé de modo a conduzir outras pessoas a temer a Deus e a confiar nele. É exatamente isso que ensina e ordena o Salmo 40. Davi estava preso no atoleiro de lama, e quando Deus o tirou de lá e firmou seus pés sobre a rocha, o próprio Deus colocou nos lábios de Davi um cântico novo. E ao cantar este hino de louvor a Deus, Davi sabia que muitas pessoas ao seu redor o veriam enquanto ele adorava a Deus, enquanto ele cultuava a Deus. E à medida em que essas pessoas observassem ele cultuando e adorando a Deus, essas pessoas temeriam ao Senhor e confiariam no Senhor do mesmo modo que ele, Davi, temia a Deus e confiava em Deus. O culto e a adoração que você deve prestar a Deus publicamente não deve ser um culto inerte, não deve ser uma adoração infrutífera. O culto e a adoração que você presta a Deus publicamente deve afetar as pessoas ao teu redor. O culto e a adoração que você presta a Deus deve levar as pessoas que te observam a temer a Deus e a confiar em Deus. Da mesma forma que você teme a Deus e confia em Deus. O que por implicação significa o seguinte, ou melhor, a implicação disso é a seguinte: se o culto e a adoração que você presta a Deus não conduz outras pessoas a temerem a Deus e a confiar em Deus, é porque você, de repente, não está temendo a Deus. É porque você, de repente, não está confiando em Deus. As pessoas que te observam adorar a Deus percebem que há um problema com a tua adoração. Esse cara diz que ama Jesus, mas não me parece que ele ama Jesus de fato. Não me parece que ele teme a Deus. Não me parece que ele confia em Deus. Se o culto e a adoração que você presta a Deus não leva as pessoas a temerem, a confiar em Deus, existe um problema com o culto e a adoração que você está prestando. E o problema, quase certo é que, pelo menos
naquele momento, você não está temendo a Deus e nem confiando em Deus. E sendo este o caso, a quem você teme e em quem você confia? Talvez você já desprezasse o culto a Deus e aproveitou a mentira e o engano de César durante a pandemia para abandonar o culto a Deus, para desprezar o culto a Deus, né? Ou talvez você esteja preso em um ou vários atoleiros de lama, literais e metafóricos, e você se decepcionou com Deus. Você pensou, eu não pensei que Deus agiria assim comigo. Eu não pensei que Deus permitiria que eu ficasse atolado, aqui preso nesse atoleiro de lama. E eu estou tão decepcionado com Deus que eu não quero mais cultuar a Deus. Eu não quero mais adorar a Deus publicamente. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Nós devemos obediência às autoridades humanas até o ponto em que a obediência à autoridade humana não constitui desobediência a Deus. Então, por exemplo, se a autoridade humana diz o seguinte, olha, tu não pode educar os teus filhos na doutrina e administração do Senhor. Tu tem que deixar os teus filhos livres para que eles escolham livremente se eles querem ter uma religião ou não, se eles querem crer em Deus ou não. Você deve deixar os teus filhos livres para que eles escolham se eles são meninos ou meninas, né? Tu não pode dizer para o teu filho menino que ele é menino. E tu não pode dizer para tua filha menina que ela é menina. Tu tem que deixar eles livres. Eles é que vão decidir por si só aquilo que eles são. Se o Estado diz isso, se o governo diz isso, qual é a função de um pai e de uma mãe crente? É desobedecer o Estado, desobedecer o governo. É dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então, eu tenho um filho menino. E o Estado diz que eu não posso criar ele como menino, eu tenho que deixar ele livre. Não, eu vou desobedecer o Estado e eu vou criar o meu filho menino, como o homem que ele é. Ainda que de repente isso venha a gerar algum tipo de multa contra mim, algum tipo, de repente até eu vou ser ameaçado de prisão, como ocorre em muitos lugares, ou de repente eu vou perder a guarda dos meus filhos, como também ocorre em outros lugares. Canadá, por exemplo, é um lugar assim, né? Que dependendo da forma como tu vai criar os teus filhos, tu vai perder a guarda dos teus filhos. Se tu ficar insistindo em educar eles como crentes, como cristãos, o Estado vai tirar os teus filhos de ti. Não importa. Eu vou obedecer a Deus, né? Então, o cristão, ele sempre deve obedecer às autoridades civis até o ponto em que a autoridade civil não está desafiando a autoridade de Deus. Né? Então, se a autoridade civil diz, olha, a partir de agora as igrejas não podem mais se reunir, e a desculpa pode ser diversa, né? De repente, a desculpa vai ser uma doença. Tem essa doença aqui contagiosa e as igrejas não podem mais se reunir porque, de repente, né, os crentes vão passar a doença entre si e todo mundo vai morrer. O Estado não tem autoridade para determinar se a igreja vai cultuar ou não a Deus. Respondi a tua pergunta? Tá bom. De nada. Deixa eu voltar aqui. Talvez você já desprezasse o culto a Deus e aproveitou a mentira e os enganos de César para
abandonar de forma completa o culto a Deus, ou então talvez você esteja decepcionado com Deus porque você se encontra preso em um ou vários atoleiros de lama e você pensa, para que eu vou cultuar e adorar um Deus como esse, né? Não importa se você está preso em um ou vários atoleiros de lama. É tua responsabilidade cultuar e adorar a Deus de modo a conduzir outras pessoas a temer e a confiar nele. Ao longo dessa mensagem aqui, você vai aprender a cultuar e a adorar a Deus de modo a que isso se torne realidade, de modo que você conduza outras pessoas a temer e a confiar em Deus. Essa pregação aqui é a continuação da primeira que nós fizemos no Salmo 40. Então, eu não vou me preocupar em repetir toda a explicação que nós fizemos nos 3 primeiros versos, tá? Nós vamos simplesmente seguir adiante. Na pregação passada, nós aplicamos os 3 primeiros versos do Salmo 40 à adoração e o culto que você presta a Deus como parte das suas devoções particulares a Deus. Foi essa aplicação que nós fizemos, né? Ocorre o seguinte, se nós considerarmos o que Jesus ordena acerca das devoções dos crentes, e se nós considerarmos aquilo que Davi afirma no versículo 3, nós perceberemos que devemos aplicar o Salmo 40, não tanto às suas devoções particulares a Deus, mas sim ao culto público que os cristãos devem oferecer a Deus. Por exemplo, olha só, no Salmo 40, aqui no versículo 3, note como a adoração que Davi presta a Deus é uma adoração pública. É uma adoração pública porque, em primeiro lugar, todas as pessoas do convívio de Davi, todas as pessoas que conviviam com Davi, todas as pessoas que conheciam a vida e as circunstâncias de Davi, sabiam que Davi estava preso nesse lago horrível, nesse charco de lodo, nesse atoleiro de lama, nesse poço de perdição. Elas estavam vendo Davi nessas circunstâncias difíceis. E elas também observaram enquanto Deus livrou Davi dessas circunstâncias difíceis e firmou os passos de Davi. Firmou os passos de Davi sobre a rocha. Essas pessoas observaram Deus salvando e libertando Davi dessas circunstâncias difíceis. E essas pessoas, elas observaram Davi louvando a Deus com esse novo cântico que ele recebeu de Deus em função da sua libertação. Nós temos aqui, no final do versículo 3, muitos o verão, né? Na verdade, no original hebraico é simplesmente muitos verão. Esse o aqui foi acrescentado à tradução. O sentido é, muitos verão, muitos observarão Davi enquanto ele canta a Deus esse novo cântico. E como consequência disso, elas vão temer e elas vão confiar no Senhor. Isso aqui não pode estar se referindo às devoções pessoais de Davi, porque as devoções pessoais, elas são feitas em segredo, né? Jesus, por exemplo, diz, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no teu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto e seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. A devoção pessoal é algo que é feito em secreto. Jesus diz que nós não devemos fazer as nossas devoções pessoais aos olhos das demais pessoas, à vista das demais pessoas.
É muito comum, especialmente no meio pentecostal, né? Nós vamos subir o monte para orar, né? Então, a vizinhança vê lá o irmãozinho com a Bíblia debaixo do braço, subindo o monte para orar a Deus. Jesus disse, não é bem assim que eu quero que vocês façam as coisas. Eu não quero que tu te exiba. Eu não quero que tu faça das tuas devoções a Deus um show. Um exibicionismo. Onde todo mundo vê, nossa, o irmão fulano de tal é muito espiritual, porque todo dia ele passa aqui, ele vai para o monte, ele fica 3, 4 horas lá orando no monte. Jesus disse que é exatamente isso que os fariseus faziam. Os fariseus queriam que todo mundo soubesse o quanto eles amavam a Deus, o quanto eles eram devotos a Deus, e exatamente por isso que eles oravam a Deus publicamente. Eles iam para as praças para orarem a Deus. E no final das contas, se eu quero que todo mundo veja e observe as minhas orações a Deus, no final das contas não é a Deus que eu estou orando, né? É as pessoas. Porque não estou tão preocupado se Deus está ouvindo aquilo que eu estou dizendo, eu estou preocupado que as pessoas vejam a minha oração. Então Jesus diz, olha, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelas pessoas. Eles já receberam a recompensa deles, porque a recompensa deles não é a resposta de Deus. A recompensa deles é o louvor que eles recebem das pessoas. Essa é a recompensa deles, e eles já receberam a recompensa. Porque eles estão sendo louvados pelas pessoas. Tu, quando fores orar a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em segredo. Ninguém precisa saber que você está orando a Deus. E, na verdade, ninguém deve saber que você está orando a Deus. Quando tu for jejuar, não coloca lá no Facebook ou no Instagram, eu fiz um propósito com Deus que eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Não! Não diz para ninguém que você vai jejuar, simplesmente jejua. Então, embora seja perfeitamente válida a aplicação que nós fizemos na última pregação, aplicando o Salmo 40 aqui às devoções pessoais a Deus, nós não devemos limitar o Salmo 40 a essas devoções pessoais, porque para sermos justos com o que Davi escreveu aqui, nós devemos estender essa aplicação ao culto e à adoração que você tem o dever de prestar a Deus publicamente. Porque as tuas devoções a Deus ninguém deve observar. Mas o culto que você presta aqui no Salmo 40, todas as pessoas devem observar esse culto. Todas as pessoas devem observar enquanto você adora a Deus. Na última pregação, nós demos destaque à expressão novo cântico. Essa expressão ela é usada 9 vezes em toda a Escritura, 6 vezes em Salmos, 1 vez em Isaías e 2 vezes em Apocalipse. E essa expressão novo cântico, ela parece ser usada sempre quando há uma nova manifestação da graça salvadora de Deus. Como Davi usa essa expressão, então, aqui no Salmo 40? Davi estava preso no atoleiro de lama e Deus libertou Davi. Deus firmou os pés de Davi sobre a rocha. Os pés de Davi estavam
atolados na lama, e agora os pés de Davi estão firmados sobre a rocha. Essa mais recente ação libertadora e salvadora de Deus revelou a Davi um pouco mais da graça de Deus. Davi pôde conhecer um pouco mais a graça de Deus a partir dessa ação libertadora de Deus. Essa revelação da graça de Deus de tal modo impactou a Davi que ele se sentiu compelido a escrever a Deus um novo cântico. E é por meio deste novo cântico que Davi agora vai cultuar e adorar a Deus. E Davi sabe que as pessoas ao seu redor o observarão enquanto ele cultua e adora a Deus. E mais do que isso, Davi sabe que ao observá-lo adorando e cultuando a Deus, essas pessoas serão compelidas a temer a Deus, a confiar em Deus, assim como Davi o teme e nele confia. Assim também deve ser com você. A mais recente ação libertadora de Deus na tua vida deve revelar a você um pouco mais da graça de Deus. Você já conhecia a graça de Deus, mas você deve conhecer um pouco mais a graça de Deus a partir do momento em que Deus te libertou do atoleiro de lama e colocou os seus pés sobre a rocha. Essa revelação da graça de Deus deve de tal modo te impactar que você deve se sentir compelido a escrever a Deus esse novo cântico. E será por esse novo cântico que você cultuará e adorará a Deus. E você deve saber o seguinte: as pessoas que convivem comigo, as pessoas que conhecem as minhas circunstâncias, elas me viram estando preso no atoleiro de lama, e agora elas estão me vendo livre desse atoleiro de lama. Agora elas estão me vendo com os meus pés firmados sobre a rocha. E elas vão observar enquanto eu cultuo e adoro publicamente a este Deus que me libertou. Elas vão observar. E enquanto elas me observam, cultuando e adorando a Deus, eu devo cultuar e adorar a Deus de modo que elas se sintam compelidas, constrangidas a temer a Deus e a confiar em Deus, da mesma forma que eu temo a Deus e confio em Deus. E é nesse momento que começam os maus entendidos. Ou os mal entendidos, eu não sei exatamente como é que fica o plural aqui. É nesse momento que começam os mal entendidos, porque em muitos sentidos o culto e a adoração prestados publicamente a Deus foram reduzidos à mera animação física e excitação das emoções. Em muitos sentidos, o culto público a Deus foi reduzido a isso. A mera animação física e a excitação das emoções. Esses dias, lá em casa, nós vimos um vídeo de um irmão certamente bem intencionado, que ele estava comentando a impressão que ele tinha de como a adoração a Deus nesses últimos 20 anos está deturpada. E o argumento dele era mais ou menos o seguinte: olha, há 20 anos atrás nós cantávamos a Deus e nós chorávamos e nós levantávamos a mão e nós nos ajoelhávamos. E hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em tirar selfie enquanto adoram a Deus. As pessoas estão supostamente adorando a Deus, mas elas estão se filmando enquanto elas adoram a Deus, para depois publicar no TikTok ou no Instagram ou qualquer coisa que o valha,
para demonstrar, olha, eu estou aqui cultuando e adorando a Deus. E num certo sentido esse irmão está correto, né? Porque que culto e adoração é esse a Deus que você está mais preocupado em se filmar do que efetivamente adorar a Deus? Então, nesse sentido, ele está correto na crítica que ele faz. No entanto, o padrão que ele usa para determinar o que é adoração verdadeira ou não, não é um padrão bíblico, porque o padrão que ele usou para determinar é o seguinte, é o quanto as pessoas choram, o quanto as pessoas levantam as mãos, o quanto as pessoas parecem estar imersas na adoração, meramente julgando a aparência física dessas pessoas. O culto público a Deus, em muitos sentidos, foi reduzido a mera animação física e excitação das emoções. Se as pessoas pularam, se as pessoas bateram palmas, se as pessoas levantaram as mãos, se as pessoas sentiram algum tipo de arrepio pelo corpo, ou então se as emoções das pessoas foram tocadas, se elas riram, se elas choraram, se elas gargalharam, se elas sentiram algum tipo de êxtase. Em muitos sentidos, o culto a Deus público, o culto público a Deus foi reduzido a isso. Mera animação física e excitação das emoções. Ocorre que a sinceridade, a integridade e a veracidade do culto e a adoração que você presta a Deus não são medidos pela animação e pela excitação que você experimenta quando todas as coisas estão bem. Porque hoje muitos daqueles que, como Davi, se dedicam a escreverem músicas e canções de adoração, louvor a Deus, essas pessoas padecem daquilo que pode ser chamado de felicidade tóxica, de positividade tóxica, que é o comportamento próprio da rede social. Felicidade tóxica ou positividade tóxica é o comportamento próprio da rede social. E não fui eu que cunhei esses termos. Esses termos estão sendo usados por alguns psicólogos e psiquiatras que analisam o comportamento das pessoas nas redes sociais. Onde tudo sempre é positivo e alegre. Mesmo quando de fato não é. As pessoas fogem da realidade e se forçam a viver, na verdade, não numa realidade paralela, mas numa irrealidade fantasiosa, nas quais as coisas sempre são maravilhosas e são cada vez melhores, onde não existe tristeza, não existe decepção e não existe tragédia. E essa felicidade tóxica, essa positividade tóxica invadiu o culto e a adoração a Deus. Isso é fácil de perceber através dos clipes que qualquer um de nós pode assistir no YouTube, das mais variadas bandas e ministérios de louvor. O que nós observamos nesses clipes, nesses vídeos, não é a realidade da vida neste mundo, mas simplesmente uma fabricação. Algo fabricado cuidadosamente para despertar nos espectadores sentimentos e sensações pré-determinados. Agora eu lembrei
uma frase cômica do Paul Washer. Ele tava tirando sarro um pouco dos sites das igrejas, né? Tu vai visita lá o site de determinada igreja, então tem a foto lá dos membros e só existe gente bonita nas fotos. Ele disse, onde é que estão os crentes feios? Essa igreja só tem crentes bonitos. Onde estão os crentes feios? Né? Então você vai ver o clipe de música evangélico, só tem gente bonita, não tem gente feia como nós lá, né? Só tem gente bonita lá. Não é uma realidade, não é um retrato da realidade. Só tem gente bonita, gente sorrindo. Não existe lugar nesse tipo de adoração para Jó, por exemplo, né? Onde ele diz, o Senhor deu, e o Senhor tomou, o Senhor tirou. Esse tipo de culto e adoração a Deus não retrata o lado feio e terrível da vida. Só retrata esse lado fantasioso das redes sociais, onde tudo sempre dá certo. Onde todo mundo sempre é feliz. Onde ninguém nunca fica preso no atoleiro de lama. Não existe lugar para Davi nessas sessões de louvor e adoração a Deus, né? Porque Davi está dizendo aqui que por um bom tempo ele ficou preso nesse atoleiro de lama, e como a gente viu na última pregação, a partir do versículo 11, Davi está de novo numa situação difícil. Davi está de novo em apuros, Davi está de novo precisando da salvação e da libertação de Deus. Então esse tipo de culto e adoração a Deus não retrata o lado feio e terrível da nossa existência humana neste mundo, este lado em que tudo deu errado e nada deu certo. E é exatamente nessa realidade feia e terrível da vida que a sinceridade, integridade e veracidade do culto e adoração que você presta a Deus são medidos. Deus não mede a adoração que você presta a Ele quando tudo está bem. Deus mede a sinceridade, a veracidade, a integridade do teu culto a Ele é quando tudo deu errado. A questão não é tanto se você adora a Deus enquanto está com os pés firmes sobre a rocha. A questão é se você adora a Deus enquanto ainda está preso no atoleiro de lama. A ação de adorar e cultuar a Deus enquanto tudo está bem não requer disciplina, né? Não requer determinação. A ação de adorar e cultuar a Deus enquanto você está com os pés firmes sobre a rocha é resumida pela filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Quando tudo está bem, você não precisa se determinar para cultuar a Deus. Você simplesmente é levado pelas circunstâncias a adorar e cultuar a Deus, porque afinal de contas está tudo bem.
Por outro lado, é exatamente quando tudo ou quase tudo não está bem, é que você precisa se determinar e disciplinar a adorar e cultuar a Deus. É exatamente quando você está preso no atoleiro de lama, que se você adotar a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é quando você está preso no atoleiro de lama, que você, se você deixar a vida te levar, você não vai cultuar e adorar a Deus. Se a tua vida agora mesmo, se ela se tornasse como a vida de Jó, você ainda se juntaria aos irmãos para cultuar e adorar publicamente a Deus? Ou você desprezaria o culto, a adoração a Deus, preferindo fazer qualquer outra coisa do que cultuar e adorar publicamente a Deus? Se Deus, porque se Deus tirasse de você a mulher que Ele te deu, não foi exatamente o caso de Jó, mas poderia ter sido. Muitos argumentariam que para Jó foi pior do que perder a mulher, né? Ele perdeu os filhos. Mas vamos com calma, né? Se Deus tirasse de você a mulher que Ele te deu, você ainda se juntaria aos irmãos para cultuar e adorar publicamente a Deus? Ou você desprezaria a Deus e o culto público que deve ser prestado a Ele e preferiria fazer qualquer outra coisa em vez de cultuar a Deus? Se Deus tirasse de você o marido que Ele te deu, você ainda assim se juntaria aos irmãos para cultuar a Deus? Ou você desprezaria o culto a Deus? Agora sim, Jó, se Deus tirasse de você os filhos que Ele te deu, você faria como Jó? O Senhor o deu e o Senhor o tomou? E adoraria a Deus? Ou você diria, quer saber? Eu não vou cultuar a Deus. Eu não vou adorar a Deus. Se Deus tirasse de você os bens que Ele te deu, se Deus tirasse de você os pais que Ele te deu, você continuaria se juntando aos irmãos para cultuar e adorar a Deus? Ou você desprezaria a Deus e o seu culto? Até um passado recente, essas perguntas soariam por demais teóricas. Pelo menos para nós aqui. Até 3, 4, 5 anos atrás, qualquer pergunta que a gente fizesse nesse sentido, a gente diria, mas nunca vai acontecer isso, né? Nunca Deus vai tirar o cônjuge de alguém, nunca Deus vai tirar os filhos de alguém, nunca Deus vai tirar os bens de alguém, jamais uma coisa assim vai acontecer. Deus nos ama demais para fazer algo assim conosco. A questão não é que Deus os ama de menos e por isso Ele permite essas coisas. A questão é que de fato Deus os ama tanto que de fato muitas vezes Ele determina a ocorrência dessas coisas porque nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós pensamos que nós amamos a Deus quando de fato não amamos tanto assim.
E a prova de que nós não amamos tanto assim é que basta ele tirar aquilo que ele deu, as pessoas se voltam contra ele. E talvez é exatamente por isso que Deus determina a ocorrência dessas coisas. Deus estava a todo momento observando aquela pessoa e Deus estava vendo que a aparente fidelidade daquela pessoa não era fidelidade de forma alguma. Aquela pessoa só estava sendo levada pela vida. E Deus, na sua sabedoria e no seu amor, ele diz, eu vou permitir que o meu filho tenha uma visão mais acurada na situação espiritual dele. Eu vou tirar aquilo que eu dei. Eu dei para ele uma esposa, eu dei para ele filhos, eu vou tirar. E daí ele vai ver. Ele vai ver que ele não está numa situação tão boa quanto ele pensa que ele está. Até o passado recente, essas perguntas seriam consideradas teóricas demais. Agora, por experiência, nós sabemos que, de fato, muitas vezes Deus faz conosco o mesmo que ele fez com Abraão, com uma única diferença. Quando Deus tratou com Abraão, Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. E quando ficou claro que Abraão, de fato, obedeceria a Deus, Deus impediu que Abraão sacrificasse Isaque e Deus providenciou um substituto. Já com relação a nós, Deus não ordena que nós sacrifiquemos ninguém. Com relação a nós, Deus simplesmente tira. Pum! Deus não ordena, eu quero que tu sacrifique a tua esposa, eu quero que tu sacrifique o teu esposo, eu quero que tu sacrifique os teus filhos, eu quero que tu sacrifique os teus bens. Não, Deus não ordena, Deus simplesmente tira. Eu vou tirar a tua esposa, vou tirar o teu esposo, vou tirar os teus filhos, vou tirar os teus bens. Pum, tirei. E Deus faz isso exatamente para que nós saibamos se o culto e a adoração que nós oferecíamos a Ele, quando tudo estava de fato bem, era um culto sincero. Era um culto íntegro. Porque a sinceridade e integridade e veracidade do culto que você presta a Deus quando tudo está bem, é medido pelo culto e adoração que você presta a Deus quando tudo está mal. Como eu disse antes, Deus não leva em conta tanto o teu culto quando tudo está bem. É quando tudo está mal que Deus leva em conta. Porque é ali que você descobre se realmente adora e cultua a Deus ou não. Considere, por exemplo, já que nós estamos Jó, né? Considere o exemplo deixado por Jó. Durante toda a sua vida, Jó viveu com os seus pés firmes sobre a rocha. Durante toda a sua vida, tudo sempre deu certo para Jó. Jó negociava e os negócios que ele fazia sempre davam certo. Ele sempre obtinha lucro. Ele nunca era passado para trás, ele nunca tinha prejuízo, ele sempre obtinha lucro nos negócios que ele fazia. E assim era toda a vida de Jó. Sempre tudo dava certo. Até um determinado momento em que tudo começou a dar errado. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu os filhos, ele inclusive perdeu a saúde.
Se depois da perda dos seus bens, da morte dos seus filhos e daquela terrível doença, Jó se recusasse a cultuar e adorar a Deus, Satanás teria razão acerca de Jó. Porque na sua conversa com Deus, Satanás afirmou que Jó era fiel a Deus, que Jó cultuava e adorava a Deus, unicamente porque Deus o abençoava. Unicamente porque Deus protegia Jó do mal. Foi exatamente isso que Satanás disse para Deus. É claro que Jó vai adorar o Senhor. É claro que Jó vai ser fiel ao Senhor. O Senhor abençoa ele em tudo. Tudo que ele faz dá certo e o Senhor ainda protege ele de todo mal. Satanás continuou conversando com Deus, dizendo que se Deus tirasse a sua bênção, se Deus tirasse a sua proteção, Jó mostraria quem de fato ele era. Se Deus tirasse a sua bênção, se Deus tirasse a sua proteção, Jó se mostraria um crente falso. Um crente que estava interessado apenas nos benefícios que Deus poderia lhe dar e não um crente verdadeiro e temente a Deus. Satanás estava errado a respeito de Jó. Porque mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de ficar preso no atoleiro de lama, Jó continuou firme na sua fé em Deus. Jó continuou adorando e cultuando a Deus. Satanás estava errado a respeito de Jó. Será que Satanás está certo a teu respeito? Porque o mesmo diálogo que Satanás teve com Deus, com respeito a Jó, é o diálogo que Satanás tem com Deus a teu respeito. É claro que aqueles crentes lá são fiéis ao Senhor. É claro que eles cultuam e adoram o Senhor sempre abençoa eles, o Senhor sempre protege eles de todo mal. Mas experimenta tirar a tua bênção por um momento. Experimenta tirar a tua proteção por um momento. Experimenta lançá-los no atoleiro de lama. Essa rocha sobre a qual o Senhor firmou os pés deles, derrete essa rocha e permite que eles caiam no atoleiro de lama e fiquem presos no atoleiro de lama por um tempo. Se o Senhor fizer isso, o Senhor vai ver. Eles não amam o Senhor, eles não são de fato fiéis ao Senhor. Eles só estão interessados naquilo que o Senhor pode fazer por eles. Se agora que você está preso no atoleiro de lama, você não fizer questão de se juntar ao povo de Deus para cultuá-lo e adorá-lo, se você procurar por desculpas e mais desculpas para se fazer ausente no culto prestado a Deus publicamente, ou ainda assim mesmo estando presente no culto, você só está de corpo presente, mas de fato a tua mente não está ali presente no culto a Deus. Você está com o corpo ali, mas a mente está vagando por outros lugares. Se mesmo estando presente no culto, você não fizer questão de se juntar aos irmãos que adoram a Deus, não é aos homens que você está desprezando, não é uma igreja que você está desprezando, você está desprezando a Deus. Da mesma forma que Ananias e Safira não mentiram meramente a Pedro, eles mentiram a Deus, eles mentiram ao Espírito Santo. Quem se recusa, quem se afirma crente em Jesus, quem diz, não, eu creio em Jesus, eu sou crente em Jesus, eu sou discípulo de Jesus, e ao mesmo tempo despreza o culto a Deus, não é aos homens, não é à igreja, é a Deus que essa pessoa está desprezando.
Nas palavras que Jó disse à sua mulher, nós recebemos todo o bem que Deus nos deu, por que não receberíamos também o mal? E aqui está algo que normalmente a gente não raciocina. Quem somos nós para recusarmos o mal da parte de Deus quando nós não recusamos o bem que Ele nos deu? Não existe a possibilidade de protestar contra o mal se nós não protestamos contra o bem. Porque todo bem recebido é um bem imerecido, que vem da graça de Deus. E nós deveríamos ter protestado, nós deveríamos ter dito não, é injusto o Senhor fazer isso por mim, é injusto o Senhor me dar todo esse bem, porque eu sou um pecador. E, no entanto, só um louco protestaria contra o bem recebido da parte de Deus, né? Porque nós entendemos que em Cristo, não é que nós nos tornamos merecedores, mas em Cristo nós nos tornamos alvo da graça de Deus, de modo que em Jesus, apesar dos nossos pecados, nós podemos ser abençoados por Deus. Mas se eu posso ser abençoado, se eu posso receber o bem de Deus e não protestei contra o bem recebido, eu não posso protestar quando de repente Deus resolve tirar aquilo que Ele me deu. Porque afinal de contas, o bem recebido anteriormente, Deus não tinha a obrigação de dá-lo. E se Deus não tinha a obrigação de dá-lo, Deus não tem a obrigação de mantê-lo. O Senhor o deu, e se foi o Senhor que deu, Ele tem todo o direito de tirar. Mesmo o mal que nós recebemos de Deus é, na verdade, apenas um mal aparente. Apenas um mal relativo. Porque se nós considerarmos o todo, nós perceberemos que até aquilo que nos parece ser mal é, na verdade, para o nosso bem. Porque muitas vezes o remédio que nós precisamos para sermos curados é um remédio ruim ao paladar. E muitas vezes, para recebermos o benefício que o remédio nos dará, nós temos que suportar os efeitos colaterais que não são agradáveis. Isso se aplica também ao nosso relacionamento com Deus. O remédio de Deus para os nossos problemas muitas vezes será um remédio amargo e muitas vezes será um remédio que terá efeitos colaterais. Nenhum de nós pode conhecer as razões que levam Deus a conduzir as nossas vidas do modo como Ele conduz as nossas vidas. No entanto, nós podemos saber de uma coisa. Deus não amaldiçoa aqueles que são abençoados. E todo aquele que está em Cristo é abençoado. De modo que, mesmo quando o mal ocorre com aqueles que estão em Cristo, esse mal ocorre para o bem. Satanás quer te convencer que o atoleiro de lama no qual você está preso
esse atoleiro de lama testifica contra Deus. Viu? Que Deus é esse? O que adianta servir a Deus? Agora tu está aí, sofrendo. Tá vendo? Todos os outros, todas as pessoas ao teu redor, nenhuma delas obedece a Deus, nenhuma delas teme a Deus, e nenhuma delas está sofrendo tanto quanto tu. Tu está aí sofrendo. É isso que Satanás faz. Já Deus quer usar esse mesmo atoleiro de lama para que você se apegue ainda mais a ele. Porque ele sabia que você não estava tão apegado a ele assim, que você estava se auto-enganando, e ele sabia que se você continuasse nesse caminho de auto-engano, em que você pensava estar apegado a Deus, mas não estava, você terminaria a eternidade longe dele. Então Deus resolveu tirar a venda dos teus olhos. Deus resolveu te mostrar qual é realmente a tua condição espiritual. E para isso ele te deu um remédio amargo. Ele te deu um remédio com efeitos colaterais pesados. Ele te lançou no atoleiro de lama. Para que você percebesse, opa, eu não estava tão firme assim, eu não estava confiando tanto em Deus assim, eu não temia tanto a Deus assim quanto eu pensava que eu temia. Eu pensava que eu amava mais a Deus do que de fato eu amo. Está na hora agora de me apegar mais a Deus. Está na hora de me aproximar mais de Deus. Deus quer usar este atoleiro de lama para que você se apegue ainda mais a ele, esperando nele pela sua libertação, assim como Davi fez no Salmo 40. E uma das ações pelas quais você esperará em Deus é exatamente através do culto e adoração que você presta publicamente a Deus enquanto está preso no atoleiro de lama. E é exatamente esse culto e adoração que você presta a Deus enquanto preso no atoleiro de lama que demonstra o quanto você teme a Deus e confia nele. Porque se você diz, não, enquanto essa situação perdurar, eu não vou adorar e cultuar publicamente a Deus, como você poderia dizer que teme a Deus? Como você poderia dizer que confia em Deus se despreza o culto a Deus? Como você poderia dizer, eu estou esperando no Senhor, eu só não estou cultuando a Deus, mas eu estou esperando no Senhor? Enquanto você se recusa a adorar e cultuar publicamente a Deus, estando preso no atoleiro de lama, você não poderá dizer que teme a Deus, você não poderá dizer que confia em Deus, o que significa que você não poderá dizer que está esperando em Deus. E se não é no Senhor que você espera, em quem você espera? Se não é no Senhor que você confia, em quem você confia? Se não é o Senhor que você teme, a quem você teme? Você teme aos pecadores e você espera e confia no pecado. Porque na verdade são apenas essas duas opções que existem. Ou você confia e espera em Deus, ou você confia e espera no pecado. Imagina uma situação em que a mentira pode te salvar. Se você mentir, os seus problemas acabam.
Ou você confia em Deus e fala a verdade, sabendo que a verdade vai te prejudicar. Ou você despreza Deus e confia na mentira e espera na mentira. O mesmo pode ser dito com relação a qualquer outro pecado. Ou você confia e espera em Deus, ou você confia e espera no pecado. E se você confia e espera no pecado, não é a Deus que você teme aos pecadores. É necessário que você se arrependa disso, se este é o teu caso. É necessário que você se arrependa dos pecados nos quais você pôs a sua confiança, dos pecados nos quais você está esperando. É necessário que você se arrependa por temer aos pecadores. E é necessário que você se arrependa por desprezar a Deus. E por não confiar em Deus. E por não esperar em Deus. E tendo se arrependido e confessado esses pecados, é necessário que você passe a esperar confiante e esperançosamente no Senhor, através do culto e adoração prestado a Deus publicamente, mesmo enquanto você está preso no atoleiro de lama. Mesmo enquanto você está preso no atoleiro de lama. E é exatamente a adoração e o culto que você presta a Deus, estando no atoleiro de lama, que vai levar as pessoas a temerem a Deus, que vai levar as pessoas ao teu redor a confiar em Deus, porque elas vão te observar, elas vão observar a tua vida, elas vão observar todas as suas dificuldades, e elas vão concluir que você é diferente dos outros crentes que elas conhecem. Porque os outros crentes que elas conhecem, quando tudo estava bem, eles cultuavam, eles adoravam a Deus. Mas aí quando as coisas começaram a dar errado, eles abandonaram a Deus. E dessas pessoas, observando esses crentes, elas disseram, bom, Deus não tem nada a me oferecer, porque Deus só é útil quando tudo está bem. Agora, quando tudo está mal, quando tudo der errado, Deus não serve para nada. Por isso esses crentes abandonaram a Deus. Mas você não. Né? Porque você também está passando por dificuldades e essas pessoas estão te observando e elas continuam vendo você adorando e cultuando a Deus publicamente. Elas sabem que a igreja na qual você frequenta se reúne em determinados dias, em determinados horários, e naqueles dias, naqueles horários, elas te observam você se deslocando da tua casa para cultuar e adorar a Deus. E elas começam a pensar, existe algo diferente nessa pessoa. Há uma esperança nessa pessoa que não havia nos outros crentes que eu conheço. E elas de repente vão chegar até você e vão perguntar a você a razão da esperança que existe em ti, conforme escreveu o apóstolo Pedro. Elas vão dizer, olha, eu estou observando a tua vida e eu estou vendo que não está nada fácil para ti, né? Eu estou vendo todas as dificuldades que tu está enfrentando e ainda assim tu permanece fiel a Deus. Ainda assim tu cultua a Deus, ainda assim tu adora a Deus. Por quê? Por que tu continua fiel a Deus?
Por que tu continua tendo esperança em Deus? Por que tu continua esperando que Deus vai te ajudar? Por que tu continua tendo esperança que Deus vai te libertar? E então você vai poder explicar para essa pessoa a razão da esperança que existe em ti. Você vai poder pregar o evangelho a essa pessoa. E você vai poder demonstrar, de fato, que mesmo em meio a todas as dificuldades enfrentadas, você teme a Deus e confia em Deus, e você vai compelir essa pessoa. Você vai constranger essa pessoa a temer a Deus do mesmo modo que você teme a Deus. Você vai compelir e constranger essa pessoa a confiar em Deus da mesma forma que você confia em Deus. Muitos vão te observar e muitos vão temer e confiar em Deus. É exatamente o culto e a adoração que você presta a Deus enquanto está preso no atoleiro de lama que vai conduzir as pessoas a temerem a Deus e confiar nele. O culto e a adoração que você deve prestar a Deus publicamente não deve ser inerte, não deve ser infrutífero. O culto e a adoração que você presta a Deus publicamente deve afetar as pessoas ao teu redor, deve levar essas pessoas a temerem a Deus e a confiarem em Deus. Não importa se você está preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Você deve cultuar e adorar a Deus de modo a conduzir outras pessoas a temê-lo e a confiar nele. Amém.